Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje eu gostaria de trazer sobre um pouco mais da saúde mental, né? Há alguns temas que eu acho bem interessantes dentro da saúde mental e ver o que é que a nossa mente é capaz de fazer. Hoje eu quis trazer sobre a síndrome de Estocolmo. E o que é a síndrome de Estocolmo? Ela é um transtorno psicológico muito comum em pessoas que passam por uma situação de tensão, de risco, de perigo, como, por exemplo, sequestro, abuso, cárcere, violência doméstica. E nesse transtorno, a vítima ela vai estabelecer uma relação pessoal com o seu agressor. Essa relação que é estabelecida, ela é uma resposta do subconsciente pela situação de perigo. É como se fosse um mecanismo de defesa do nosso cérebro, do nosso subconsciente, e ele acredita assim que você criando uma relação, criando um laço com o seu agressor, vai ficar mais fácil para ele, como é que eu posso dizer, maneirar com você e você conseguir preservar a sua vida. Tem uma série muito famosa onde isso é retratado, que é La Casa de Papel. É uma série lançada em 2017, que tem 4 temporadas, onde um grupo de 9 assaltantes, que eles têm apelidos de cidades, né? Tóquio, Estocolmo, Berlim, eles entram na Casa da Moeda da Espanha. Eles são liderados por um cara que se denomina professor, e eles querem fazer o maior roubo da história da Espanha. E eles entram lá com armamento pesado, máscaras do Salvador Dalí. Então eu creio que todo mundo conhece a série, é uma série bastante famosa. E nessa série, na primeira temporada, é retratado a relação da personagem que depois se intitulou como Estocolmo, por conta da síndrome, e o personagem Denver. O Denver era um dos assaltantes e a Estocolmo estava grávida e ela precisava de cuidados médicos. E com isso, o Denver foi ajudar, né? Porque a princípio eles não queriam nenhum ferido, só queriam o dinheiro e tal. E a partir disso, ela foi criando uma relação mais pessoal, mais íntima com o Denver. E depois, né, no decorrer da série, vai ver como que se desenrolou essa relação. Mas isso é bem presente na série. E isso também nos leva a pensar por um outro lado, em relação à empatia por criminosos. Tem muitas séries que a gente assiste que retrata o criminoso como protagonista. E a gente, inconscientemente, acaba sentindo a empatia. Por exemplo, essa série, La Casa de Papel, que a gente se pega torcendo pelos criminosos para que eles consigam ser bem-sucedidos no roubo, que eles consigam fugir da polícia. E é muito importante também pensar nessa questão da empatia, no protagonismo dos criminosos, que é visto nas séries. Temos também uma síndrome que é muito parecida com a de Estocolmo, que é a síndrome de Oslo. A diferença entre essas duas é que no caso da síndrome de Oslo, as vítimas vão se sentir culpadas por tudo o que está acontecendo. Ou seja, se o agressor vai violentar, vai agredir, ela vai se achar culpada, acha que tudo o que está acontecendo é por culpa dela. Bom, mas como surgiu a síndrome de Estocolmo, né? Ela foi descrita a primeira vez em 1973, após um sequestro de um banco em Estocolmo, na Suécia. E as vítimas estabeleceram uma relação de amizade mesmo com os sequestradores do banco. Laços de amizade no sentido de chegarem ao ponto de visitá-los na cadeia. Os sequestradores foram presos e as vítimas foram até a cadeia visitar
os sequestradores. E o cérebro delas, né, por conta de ser um mecanismo de defesa para preservação da vida e tudo mais, o cérebro fez elas acreditarem que em nenhum momento houve nenhum tipo de ameaça, violência física, violência psicológica. Inclusive elas disseram isso para a polícia, né, que em nenhum momento houve ameaças, violência física, violência psicológica, não houve nada, foi tudo tranquilo, as maravilhas. E em relação aos sinais da síndrome de Estocolmo, ela não tem bem como dizer, porque vai surgir em momentos que você está numa situação de perigo, que você corre risco. Ela é mais desencadeada por conta do sentimento de insegurança, as ameaças, que está sempre ali fazendo pressão, em relação ao isolamento, nos casos de cárcere. E como eu falei, é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso cérebro, né? Ele começa a fazer com que a gente tenha um comportamento de compaixão, uma identificação emocional, um laço de amizade com os agressores. E, a princípio, é justamente para preservar a vida, porque o nosso cérebro vai fazer de tudo para que a gente possa preservar a nossa vida. Mas, a longo prazo, esses laços emocionais são ampliados e pequenos atos de gentilezas que os agressores têm fazem com que as vítimas esqueçam todas as vezes que eles foram violentos, todas as vezes que eles ameaçaram, todas as vezes que eles foram cruéis, por conta de um ou outro simples, pequeno ato de gentileza para com a vítima. E em relação ao tratamento, é complicado porque é um transtorno psicológico que é difícil de ser identificado, não há tratamento para ele, e ela é uma resposta do subconsciente por toda a situação que está vivenciando naquele momento, né? E há poucos estudos em relação a isso, mas algo que pode ajudar é a psicoterapia. A psicoterapia é muito importante porque vai ajudar tanto a reconhecer os sinais da síndrome de Estocolmo, como também ajuda a trabalhar essa identificação que a vítima tem com o agressor. E como tem poucos estudos, então ainda não tem muitas informações claras a respeito, e por conta disso não é reconhecida como uma doença psiquiátrica, ela não está no manual psiquiátrico, mas é o que acontece nesses casos. Então, pessoal, é isso. Eu decidi trazer esse vídeo porque eu achei bem interessante para a gente ver do que o nosso cérebro é capaz para preservar a nossa vida, né? Ele é capaz de fazer com que a gente se identifique com o agressor e tudo para que possa preservar a nossa vida. Se forem olhar casos criminais, tem vários em que a vítima começa a ter uma relação mais íntima com o agressor, faz com que o agressor tenha confiança na vítima, e com isso, se a vítima tiver assim uma boa cabeça, conseguir manter a calma, ela pode usar isso também em favor dela, porque vai chegar um momento que o sequestrador vai passar a confiar na vítima, né? Nos casos de sequestro com cárcere privado, ele vai passar a deixar a vítima dar pequenas saídas, nem que seja ali em volta da casa, ou até mesmo sair ali daquele local específico, né? Ele vai passar a ter uma confiança de ele sair e deixar a vítima, por mais que seja trancada em casa, mas deixa ela ali, não deixa ela amarrada em algum local. Então, e com isso a vítima pode aproveitar esses momentos para pedir ajuda, para fugir. Então é um tema que eu acho bem interessante e espero que gostem. Se inscrevam no canal, deixem o like, deixem algum comentário, alguma dúvida que tiverem, alguma sugestão de vídeo, algum caso que vocês achem interessante para me trazer aqui para o canal. Eu tô com um projeto de trazer alguns casos bizarros da medicina. Algo que é
difícil dos médicos explicarem, em muitos casos até nem tem explicação. E eu queria saber de vocês se gostam, se querem esse tipo de conteúdo aqui no canal. Se quiserem, deixa aqui nos comentários, também dê alguma sugestão de algum caso que vocês conhecem para me trazer aqui pro canal. E é isso, até o próximo vídeo.